Ela era aleijada, rejeitada até pelo próprio pai. Diziam que nunca seria mulher o bastante, que ninguém seria capaz de amar alguém como ela. Sobrevivia pedindo esmola. E foi num desses dias, sentada na calçada, com a cabeça baixa e os olhos cheios de vergonha, que tudo aconteceu. As pessoas passavam, riam, cochichavam. Um comerciante gritou para ela sair dali, a chutou como se fosse um trapo humano. Ela não reagiu. Não tinha forças, nem esperança. Mas o que ninguém esperava era ele. Um fazendeiro solitário. Bonito, rico, misterioso. Ninguém sabe de onde veio. Só se sabe do que ele fez. Sem dizer uma palavra, caminhou até ela. E na frente de todo mundo, todos que a rejeitaram, zombaram, humilharam, ele a pegou nos braços. O silêncio caiu como uma bomba. E então, ele falou: ela vai comigo. E quem mexer com ela, mexe comigo. E o que ele fez com ela depois disso, chocou a vila inteira. Samantha nasceu numa noite difícil. Tão difícil que os vizinhos diziam que só o choro dela já parecia carregar o peso do mundo. O parto foi longo, doloroso e complicado. A mãe, Maria, ficou entre a vida e a morte por quase 2 dias. Quando finalmente conseguiu abraçar a filha, os médicos deram a notícia: a menina nascerá com uma má formação nas pernas. Jamais andaria como as outras crianças. Apesar disso, Maria sorriu. E naquele sorriso havia uma força que nenhuma dor conseguiu apagar. Ela é perfeita, do jeitinho que Deus quis. Sussurrou, com os olhos marejados, enquanto apertava a filha contra o peito. Mas Joaquim, o pai, não conseguiu sorrir. Olhava a criança com estranhamento, como se ela fosse um lembrete permanente de tudo que quase perdeu. E, no fundo, de tudo que ainda iria perder. Durante 13 anos, Maria foi a luz da casa. Enfrentava a dureza do campo, a falta de dinheiro, o preconceito, tudo, mas nunca deixava de cantar baixinho para Samantha antes de dormir. Você é minha joia rara, meu milagrinho. Samantha aprendeu a viver com suas limitações. Arrastava-se pela casa com as mãos, às vezes com a ajuda de um pano dobrado sob o corpo. Quando era pequena, gostava de se sentar na varanda e ver o vento balançar as árvores, ouvindo os passarinhos e a voz doce da mãe cantarolar enquanto lavava roupa ou preparava o almoço. Foi assim, até o dia em que a casa perdeu o canto. Maria ficou doente. Não foi uma doença rápida. Foram semanas de febre, cansaço, vômitos, olhos cada vez mais apagados. No último dia, segurou a mão de Samantha com dificuldade e, já sem forças para sorrir, disse baixinho: não importa o que aconteça, você é amada. E então, partiu. O enterro foi simples. Pouca gente foi. Alguns vizinhos, um ou outro parente distante. Joaquim não chorou. Ficou de pé, com o chapéu amassado nas mãos e os olhos endurecidos. E quando voltaram para casa, tudo mudou. A casa perdeu o cheiro de comida. Perdeu o som da música. Perdeu o carinho. E Samantha perdeu tudo. O pai passou a ignorá-la por dias inteiros. Quando falava, era com grosseria. Às vezes, jogava o prato de comida no chão e dizia: coma aí mesmo. É onde você vive, se arrastando como um verme. E então, uma noite, sem aviso, ele falou o que ela jamais esqueceria. Sua mãe morreu por sua causa. Tava fraca de tanto cuidar de você. Se não fosse esse fardo, ela ainda estava viva. Samantha ficou em silêncio. Naquela noite, não chorou. Apenas se arrastou até o quarto vazio da mãe, deitou no chão e abraçou o travesseiro que ainda tinha o cheiro dela. A culpa se agarrou ao coração dela como uma planta daninha. Cresceu rápido, sufocando tudo que havia de bonito por dentro. Ela começou a se sentir pequena, suja, invisível. Evitava o espelho. Evitava falar. Começou a acreditar que realmente era um fardo. Um erro. Um peso que ninguém queria carregar. Meses depois, Joaquim começou a beber. Saía cedo e voltava à tarde. E, numa dessas noites, não voltou. O corpo dele foi encontrado dias depois, caído perto da ponte de madeira. Ninguém soube dizer se foi acidente, queda ou desistência. Samantha estava sozinha, sem família, sem apoio, sem casa, porque a prefeitura tomou a propriedade, dizendo que estava irregular e cheia de dívidas. Ela teve que ir embora, sem saber para onde, sem ter para quem pedir ajuda.
se arrastando pelas calçadas de uma cidade pequena que só sabia olhar com pena, ou com nojo. E assim começou a nova vida de Samantha. A vida de quem aprendeu que, para muitos, não é nem gente. É só um estorvo no meio do caminho. Mas, o que ela ainda não sabia, é que a dor dela estava prestes a cruzar com alguém que enxergaria não o fardo, mas o valor. E isso mudaria tudo. A rua tinha cheiro de lixo, fumaça e abandono. Samantha agora chamava de cama um pedaço de papelão molhado encostado no muro de um armazém. Dormia encolhida, coberta por um pano que alguém jogou fora. E todas as manhãs, antes mesmo do sol nascer, ela se arrastava pelas calçadas em busca de algo para comer. Já não contava os dias, só as humilhações. Algumas pessoas desviavam o olhar, outras atravessavam a rua. E as mais cruéis paravam só para rir. Aleijada nojenta, vai trabalhar. Coitada, olha o estado. Isso aí é castigo de Deus. Samantha não respondia. Já tinha aprendido que, para sobreviver, era melhor engolir tudo em silêncio. Ela costumava se sentar na esquina da feira, num cantinho onde o sol batia pela manhã. Estendia uma latinha enferrujada e murmurava: "Moça, moço, me ajuda com uma moedinha?" Alguns jogavam moedas sem olhar, outros nem isso. Quando alguém lhe dava uma fruta amassada ou um pedaço de pão, ela agradecia como se fosse ouro. Naquela manhã, ela estava especialmente cansada. Tinha passado a noite molhada pela chuva fina, com fome e frio. A única coisa que tinha conseguido era uma laranja que uma mulher idosa deixou cair da sacola e, com pena, resolveu lhe dar. Samantha segurava a fruta com as duas mãos, como se fosse um tesouro. Mas suas mãos trêmulas deixaram a laranja escapar, e ela rolou pelo chão, até parar nos pés de um homem. Ele usava botas de couro limpas, calça jeans escura e uma camisa de linho dobrada nos braços. Alto, moreno, barba por fazer. Um chapéu levemente inclinado sombreava seus olhos. Ela prendeu a respiração. Ele abaixou-se, pegou a laranja do chão, em vez de apenas devolver, estendeu a mão com um sorriso gentil. "Essa aqui é sua, né?" Samantha assentiu com um leve movimento de cabeça. Não conseguia falar, nem se mexer. Ele olhou diretamente para ela, mas não como os outros olhavam. Não com pena, nem com nojo. Era um olhar calmo, respeitoso, quase curioso. "Tá tudo bem com você?" Ele perguntou. Ela pegou a laranja de volta, com os olhos marejados. "Tá sim, obrigada", respondeu, baixinho, sem encará-lo por muito tempo. Ele ficou ali por alguns segundos, como se quisesse dizer algo mais, mas respeitasse o tempo dela. Então, sorriu de novo e foi embora, sumindo entre as barracas da feira. O coração de Samantha batia acelerado. Sentia a pele arrepiada, como se tivesse levado um choque. Nunca, nunca, um homem olhara para ela daquele jeito. Não era desejo, nem piedade. Era dignidade. Mas logo depois veio o pensamento cruel, aquele que sempre vinha quando algo bom acontecia por um segundo. "Quem vai querer uma mulher como eu? Olha para mim." Tentou apagar a imagem dele da cabeça. Mas era tarde. O sorriso daquele fazendeiro misterioso, que ela nem sabia o nome, já tinha se alojado em algum canto dentro dela. Um canto onde ninguém mais havia entrado. 15 dias se passaram desde o dia em que Samantha deixou a laranja rolar até os pés daquele homem de botas limpas e olhar calmo. 15 dias em que ela tentou esquecer aquele momento. Mas ele voltava toda noite, como um sonho bom. Voltava quando ela se encolhia na calçada fria. Voltava quando o estômago roncava de fome. Voltava quando ela sentia vontade de desaparecer. Era só uma fruta, um olhar, um sorriso. Ela repetia para si mesma: "Não crie esperança." Mas, naquele dia, algo diferente aconteceu. A feira estava cheia. Gente indo e vindo, sacolas, crianças, gritos de vendedores. Samantha estava sentada no mesmo canto de sempre, com o pano sujo sob as pernas e o corpo curvado, protegendo-se do sol. Um homem gordo, de voz alta, saiu da porta do armazém e a apontou com o dedo. "Sai daqui, peste!" Ele gritou, chutando areia na direção dela. "Vai mendigar em outro canto. Isso aqui não é lugar para aleijada." Algumas pessoas viraram o rosto. Outras olharam com pena. Nenhuma fez nada. Mas Samantha ficou ali, imóvel. Não por teimosia, mas porque seu corpo não a permitia sair rápido.
Os olhos dela brilharam de humilhação. Ela tentou pedir desculpas, com a voz fraca, mas o homem se aproximou irritado, os passos pesados no chão batido. Quer que eu te tire daqui no tapa, é isso? Rosnou, esticando o braço para agarrá-la pelo pulso. Foi aí que tudo parou. Uma mão firme segurou o braço do comerciante antes que ele encostasse em Samantha. Se você tocar nela, vai ter que passar por mim primeiro. A voz era baixa, grave, e carregava uma fúria controlada que fez o sangue de todos gelar. Leonardo, o fazendeiro solitário, estava ali, com o rosto tenso, os olhos faiscando. Ele apertou o pulso do homem com tanta força que o sujeito recuou, rangendo os dentes. Está maluco? Vai bater numa moça que nem pode se defender? Essa daí vive pedindo. É uma. Cuidado com o que vai dizer. Leonardo interrompeu. Já humilharam ela demais por uma vida inteira. Mas eu não vou deixar continuar. Então, se abaixou diante de Samantha. Sem pedir permissão, a pegou nos braços com delicadeza, como se ela fosse feita de vidro. O silêncio ao redor era denso. Os olhos de todos estavam neles, mas ela só conseguia olhar para ele. Leonardo caminhou até um banco próximo, à sombra de uma árvore, e a acomodou ali com todo cuidado. Samantha estava em choque. O rosto queimava de vergonha, mas as lágrimas que escorriam não eram só de humilhação. Era outra coisa. Algo que ela ainda não sabia nomear. O silêncio pesou por alguns segundos, até que Leonardo olhou para o homem ainda espumando de raiva e disse, com desprezo na voz: Esse homem sempre foi assim, arrogante. Ele balançou a cabeça devagar. Espanta os próprios clientes com esse veneno que carrega na boca. Já devia ter sido expulso daqui faz tempo. Depois, virou-se novamente para Samantha. A voz agora era calma, quase um sussurro. Eu sou Leonardo, qual é o seu nome? Estendeu a mão com suavidade. Samantha, você quer me contar o que te trouxe até aqui? Ela hesitou, mas o olhar dele era diferente. Não havia pena, nem julgamento. Apenas um silêncio disposto a escutar. Ela hesitou, mas o olhar dele era diferente. Não havia pena, nem julgamento. Apenas um silêncio disposto a escutar. As palavras começaram a sair, entrecortadas por soluços. Minha mãe, ela morreu quando eu tinha 13 anos. Era a única pessoa que me tratava como gente. Meu pai me culpava por tudo, dizia que eu nasci aleijada para castigar ele. E talvez seja verdade. Ela olhou para o chão, como se estivesse envergonhada por existir. Quando ele morreu, eu não tinha para onde ir dormir nas calçadas. Comia o que jogavam fora. As pessoas olhavam para mim como se eu fosse sujeira. E talvez eu seja mesmo. Leonardo escutava sem interromper. Os olhos firmes, mas brilhando com uma emoção silenciosa. Quando ela fez menção de parar, ele perguntou com doçura. E qual é o seu sonho, Samantha? Ela engoliu em seco. Minha mãe, ela cantava para mim. Toda noite. A voz dela era linda. Mesmo quando as coisas estavam difíceis, ela cantava. Eu queria cantar também. Deu uma risadinha abafada, sem humor. Mas quem vai querer ouvir uma aleijada cantando? Leonardo sorriu. Um sorriso calmo, largo, e cheio de algo que ela não via há muito tempo. Fé. Eu quero ouvir. Ela ergueu os olhos, confusa. Tem um bar. Fica ali na beira da estrada, perto das colinas. Antes era bem movimentado, mas nos últimos tempos está caindo o movimento. Ele suspirou e olhou para o horizonte, pensativo. Acho que falta uma coisa ali dentro. Virou-se de novo para ela. Música. Alma. Gente que cante com o coração. E você tem isso. Samantha arregalou os olhos. Eu? Cantar num bar? Sim. Pode parecer loucura, mas às vezes a loucura é a única saída que a gente tem. Eu não tenho roupa, nem sapato, nem coragem. Leonardo sorriu com ternura. Isso não vai ser problema. Ele pausou por um instante e depois falou com firmeza. Você não precisa se preocupar com nada. Eu vou te dar um lugar para ficar, comida, roupas, tudo o que precisar. Eu vou provar para você que tem gente boa nesse mundo, que você merece mais do que essa vida que teve até agora. Samantha sentiu o nó na garganta se desfazer. O peso que carregava por anos começava a se dissolver. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada agora. Leonardo sorriu para ela, gentil e firme. Espera 1 minuto aqui. Ele saiu rápido, sumindo entre as barracas da feira.
Samantha ficou ali, coração acelerado, tentando controlar o turbilhão de emoções que a invadia. Minutos depois, ele voltou montado em um belo cavalo castanho, calmo e imponente. Com um passo firme, aproximou-se devagar e estendeu a mão para ela. Vou te levar para casa. Samantha hesitou, insegura. Leonardo então se inclinou, com cuidado e respeito, e disse com um sorriso doce: confia em mim. Com toda delicadeza, ele envolveu a cintura dela com os braços, ajudando-a a subir no lombo do cavalo. Seus corpos ficaram próximos, e Samantha sentiu o calor da pele dele, o perfume da terra misturado ao suor leve do cavalo. Ele a segurou com firmeza, mas sem apertar, garantindo segurança e conforto. Pronta? Ela assentiu, e juntos partiram, a cavalgada suave marcando o início de uma nova jornada. Enquanto seguiam pelas trilhas entre as colinas, o silêncio entre eles não precisava de palavras. A conexão era real, forte, silenciosa. Samantha sentiu o coração bater mais forte, não só pela aventura, mas pela sensação inédita de ser cuidada, de não estar sozinha. Ao chegarem à fazenda, Leonardo a ajudou a descer do cavalo com a mesma delicadeza e a conduziu para dentro da casa. Essa é sua nova casa, Samantha. Ela olhou ao redor, absorvendo cada detalhe, o cheiro da madeira, o frescor das flores, o silêncio confortável da natureza. Ela não podia imaginar que ali começava o caminho para um sonho que há muito tempo parecia impossível. Ao entrarem na fazenda, Samantha sentiu a brisa fresca e o aroma da terra molhada, um contraste tão diferente da poeira e do cheiro de cidade que ela estava acostumada. Leonardo abriu a porta da casa com cuidado e entrou primeiro, guiando-a até o interior. No caminho, alguns funcionários os aguardavam, pessoas simples, mas com olhares gentis e sorrisos acolhedores. Boa tarde, senhor Leonardo. Cumprimentou um homem robusto, de barba rala. Já deixamos preparado o quarto da senhora. Outro funcionário trouxe uma caixa com roupas limpas e sapatos novos. Leonardo se virou para Samantha. Eles vão cuidar de você. Não precisa se preocupar com nada. Samantha ficou emocionada ao ver tudo organizado para ela. Um quarto com cama arrumada, cortinas leves que deixavam entrar a luz do sol, um armário com roupas cuidadosamente separadas e um espelho antigo mas bem conservado. Você vai escolher o que quiser, disse Leonardo, sorrindo. E amanhã começamos a preparar você para o bar. Ela sentiu lágrimas escorrerem silenciosas. Eu nunca tive nada assim antes. Agora você tem. Respondeu ele, com um brilho de ternura no olhar. E eu quero que você saiba que essa é a sua chance de recomeçar. Os dias que se seguiram foram de adaptação, mas também de pequenas vitórias. Os funcionários ajudavam Samantha a se vestir, a cuidar do cabelo, e até a maquiagem era feita com carinho para valorizar sua beleza que ela nem sabia que existia. Leonardo observava tudo de longe, orgulhoso, mas também com a preocupação natural de quem quer proteger. Ele sabia que aquela jovem, tão frágil e ao mesmo tempo tão forte, precisava de toda a força que pudesse receber para superar as dores do passado. E então, na noite marcada, chegou o momento que mudaria tudo. O bar da fazenda estava lotado como nunca antes. Leonardo havia feito uma divulgação cuidadosa e intensa pela vila e arredores, anunciando que naquela noite teria uma apresentação especial, uma cantora nova que prometia emocionar. As mesas estavam cheias, o burburinho tomava conta do ambiente rústico, mas acolhedor. O cheiro de madeira envelhecida misturava-se ao aroma do café e da canjica servida no balcão. Quando Leonardo subiu ao pequeno palco improvisado, o murmúrio diminuiu. Boa noite, pessoal. Começou ele, com a voz firme e cheia de orgulho. Hoje temos uma convidada muito especial. Uma voz que veio de longe, para nos mostrar o verdadeiro significado da música. Foi aí que Samantha apareceu na porta do bar. Os olhares se voltaram para ela imediatamente. Muitas pessoas cochichavam, outras riam baixinho, e alguns soltaram vaias. É aquela menina aleijada. Quem vai querer ouvir uma voz dessas? Isso vai ser piada, pode apostar. Samantha sentiu o peso de cada olhar, cada risada, cada comentário cruel. Seu peito apertava, o medo quase a paralisava. Mas então, Leonardo desceu do palco, caminhou até ela e, olhando profundamente nos seus olhos, disse baixinho, com toda a confiança do mundo: Você consegue. Samantha fechou os olhos, inspirou profundamente e se entregou. A primeira nota que saiu de sua garganta era tímida, mas logo ganhou força, cor e vida. Sua voz era pura emoção, carregada de toda a dor e esperança que ela guardava dentro do peito. A música tomou conta do bar.
Pouco a pouco, o riso foi silenciando. A plateia se calou, hipnotizada pela melodia que parecia tocar diretamente na alma de cada pessoa presente. Ao final da canção, um silêncio respeitoso tomou conta por um instante, e então explodiu em aplausos calorosos. Alguns poucos enxugaram lágrimas no canto dos olhos. Outros se levantaram das cadeiras, aplaudindo de pé, emocionados. Quando ela vai cantar de novo? A voz dela é linda demais. Que surpresa! Eu nunca imaginei que essa menina pudesse ser assim. Leonardo subiu novamente ao palco, sorrindo satisfeito. Essa é só a primeira de muitas noites especiais. Espero que vocês voltem para ouvir mais. E naquela noite, Samantha não só ganhou aplausos, mas o começo de um novo respeito e, acima de tudo, uma nova chance de viver. Os dias na fazenda começaram a se repetir, mas para Samantha cada amanhecer trazia uma esperança renovada. Leonardo era um homem de muitas responsabilidades. Dono da fazenda, do bar e com um jeito reservado, ele passava grande parte do dia resolvendo problemas, cuidando dos funcionários, dos animais e das plantações. Apesar disso, nunca deixou de mostrar atenção e gentileza para com Samantha. Ela muitas vezes se arrastava, com medo de ser um peso para Leonardo. Sempre dizia que não queria incomodar, que conseguiria sozinha. Mas ele, gentil e atento, sempre insistia: eu te carrego. Mesmo quando ela recusava, ele deixava claro para os funcionários da fazenda: sempre ajudem ela no que precisar. Leonardo era cavalheiro e educado, com um sorriso discreto que aparecia toda vez que a via. Mas, como todo homem da vida rural, enfrentava suas corridas diárias, reuniões, cobranças e a pressão para manter o bar em alta, especialmente depois do sucesso da primeira apresentação de Samantha. Ela, por sua vez, se dedicava ao máximo para aprender e melhorar, empenhada em cantar cada vez melhor. Os funcionários da fazenda tratavam com carinho, ajudando-a em tudo, desde preparar o quarto até os pequenos gestos do dia a dia. E então, um dia especial chegou. Era o aniversário de Samantha, mas ao invés de sentir alegria, ela ficou cabisbaixa, tomada por lembranças da mãe que já não estava mais ali. Mesmo vivendo numa família humilde, a memória de sua mãe nunca deixou de aquecer seu coração. Ela sempre encontrava uma forma simples, mas cheia de carinho, de preparar um bolinho para comemorar aquele dia, um gesto pequeno, porém cheio de amor, que agora parecia tão distante e inalcançável. Samantha sentou-se à janela do seu quarto, os olhos fixos no céu estrelado que cobria a fazenda como um manto silencioso. As estrelas brilhavam intensamente, porém pareciam tão distantes quanto a felicidade que ela buscava desesperadamente. O silêncio da noite era profundo, apenas quebrado pelo canto distante dos grilos e o sussurro suave das folhas dançando com o vento. Aquela calma parecia abraçá-la, mas ao mesmo tempo acendia uma tristeza silenciosa dentro dela. De repente, um toque delicado na porta fez sobressaltar. Samantha, posso entrar? A voz de Leonardo soou do outro lado, calma e gentil, trazendo um conforto inesperado. Ela abriu a porta devagar, ainda surpresa, encontrando-o ali, com um sorriso que misturava cansaço e ternura. Passei o dia todo fora, ele começou, ajeitando a sacola que carregava. Foi uma correria só, mas não podia deixar de te entregar isso hoje. Com cuidado, ele retirou 2 objetos cuidadosamente embrulhados, como se guardasse um pedaço de esperança em cada presente. Feliz aniversário! Samantha desembrulhou o primeiro presente e encontrou um par de muletas pintadas de rosa, decoradas com pequenos detalhes delicados que pareciam ter sido feitos especialmente para ela. Eu mesmo fiz, disse Leonardo, tocando as muletas com um orgulho tímido. Quero que você ande com mais conforto, que não sinta mais o peso do passado sobre seus ombros. Samantha olhou para ele, emocionada, as lágrimas começando a se formar nos olhos. É lindo, murmurou, sentindo o calor do cuidado e da atenção em cada traço das muletas. Depois, ela desembrulhou o segundo presente. Era um violão antigo, mas bem cuidado, com uma gravação delicada, para a voz que nasceu para cantar. Esse violão era da minha mãe, explicou Leonardo, com um sorriso suave. Ela também amava cantar e sempre dizia que a música tem o poder de curar as feridas que a vida deixa na alma. Samantha apertou o violão contra o peito, sentindo a presença da mãe naquele instante, como se um abraço invisível a envolvesse, carregado de esperança, amor e proteção. Leonardo permaneceu ali, sorrindo, sabendo que aquele gesto era mais do que um presente. Era uma ponte entre o passado doloroso e um futuro que ela ainda poderia construir. Naquela noite, enquanto olhava para as estrelas, Samantha sentiu pela primeira vez que poderia, finalmente,
deixar o passado para trás e abrir espaço para um amanhã cheio de possibilidades e sonhos. Os dias na fazenda criaram uma nova rotina, feita de pequenas alegrias e desafios que eles enfrentavam lado a lado. O violão antigo, presente de Leonardo, abriu para Samantha uma porta para um mundo que ela mal começava a explorar. À noite, o bar ganhou vida. No pequeno palco improvisado, ela dedilhava as cordas com delicadeza, sua voz ainda tímida, mas carregada de emoção, preenchendo o ambiente com uma sinceridade que cativava a todos. O espaço antes vazio se enchia de risos, aplausos e olhares atentos. Leonardo observava em silêncio, um misto de orgulho e ternura crescendo dentro dele. Ver Samantha ali, conquistando seu espaço, transformava algo também em seu próprio coração. Numa tarde clara, enquanto caminhavam pelo campo, rodeados pelo cheiro da terra e do mato, Leonardo ajeitou o chapéu e disse com um sorriso leve: "Sabe, Samantha, quando você está comigo, tudo fica mais leve." Ele encontrou os olhos dela, profundos e sinceros. "Tenho tantas responsabilidades, tantas corridas, mas com você, todas as preocupações desaparecem, mesmo que por um instante." Samantha sorriu, corando um pouco, e respondeu: "Eu também me sinto assim. Você me dá forças que eu nem sabia que tinha." Em outra tarde, ele preparou um piquenique simples à sombra de uma árvore próxima ao riacho. Estenderam a toalha no gramado, com pão fresco, frutas do pomar e queijo caseiro. Entre conversas leves e risadas, Samantha deixou escapar um sorriso genuíno. "Nunca imaginei que pudesse ser tão feliz só com coisas simples", confessou ela. Leonardo apertou sua mão com ternura. A felicidade verdadeira mora nos momentos que a gente nem espera. Mas foi o dia na cachoeira que ficou gravado para sempre na memória dos dois. Samantha nunca tinha ido a uma, nunca sentirá a água fresca correndo pelo corpo, a liberdade que só a natureza pode dar. Leonardo a conduziu por trilhas escondidas, entre árvores altas. Ao ouvirem o som da queda d'água, o coração dela acelerou, medo e encantamento se misturavam. "Vem, eu te pego", disse ele, envolvendo-a pelos braços. Ela se entregou ao abraço firme e protetor, enquanto ele a carregava até o centro da água cristalina. O choque do frio trouxe um riso espontâneo, o primeiro sorriso verdadeiro que ela dava em muito tempo. Ficaram ali por um tempo, ele segurando-a firme, enquanto o sol dourava a pele e acendia os sonhos que começavam a brotar. Quando saíram, ainda molhados, sentaram-se na margem e Samantha, curiosa, quebrou o silêncio. "Me conta sobre você, Leonardo." "Eu sei pouco." "Você já foi casado?" Ele suspirou fundo, o olhar perdido no horizonte, a voz carregada de uma tristeza contida, mas sincera. "Sim. Fui casado. Era outra época, eu ainda não era ninguém. Eu tinha acabado de abrir o bar, que na época estava falido. Ela me traiu com um homem rico, e quando não deu certo o relacionamento deles, ela começou a me perseguir, a tentar me derrubar." Fez uma pausa, como se quisesse expulsar aquela lembrança dolorosa. "Mas tudo isso ficou para trás, são águas passadas. Hoje, eu só quero olhar para frente." Samantha, sentindo a dor por trás daquelas palavras, colocou delicadamente a mão no ombro dele, num gesto silencioso de apoio e cumplicidade. Ela respirou fundo e, olhando nos olhos dele, disse com uma sinceridade que surpreendeu a ambos: "Lamento pelo que você passou." Leonardo segurou a mão dela com firmeza, um brilho novo surgindo em seus olhos. Naquele momento, mais do que nunca, o peso do passado parecia se dissolver, dando lugar a um futuro incerto, mas iluminado pela esperança que nascia entre eles. Um dia, decidiram passear pela vila. Samantha caminhava com suas muletas cor-de-rosa, o presente especial que Leonardo lhe dera, tentando se sentir segura naquele ambiente onde cada olhar parecia pesar diferente sobre ela. O murmúrio das pessoas, o jeito como desviavam o olhar, tudo fazia a insegurança crescer, mas ela segurava firme, ao lado dele. Enquanto seguiam pela rua principal, a brisa suave balançava as folhas das árvores, e a conexão entre eles parecia crescer a cada passo. De repente, uma voz cortante e gelada rompeu o momento de paz. "Leonardo!" Era Larissa, a ex-namorada dele, que surgiu diante deles com o rosto carregado de rancor e inveja. Os olhos dela faiscavam, como se buscassem ferir com o olhar. Leonardo parou, a tensão instantânea dominando seu corpo. "O que você quer, Larissa?" perguntou, tentando manter a voz firme, mas o aperto no maxilar denunciava seu desconforto. "Quero saber por que você não atende mais minhas ligações." Ela estalou a voz, atraindo olhares curiosos e cochichos de quem passava. "Ouvi dizer que você está namorando essa aleijada, essa coitada."
Larissa lançou um olhar desprezível para Samantha, que sentiu o peito apertar, mas permaneceu firme ao lado de Leonardo. Antes que o clima explodisse, Leonardo deu um passo à frente, firme, como um escudo humano. Larissa, sua voz saiu calma, mas carregada de autoridade. Já faz quase um ano que terminamos. Não devo satisfação alguma a você. Ele ergueu a voz para que todos ouvissem. E essa mulher aqui é muito mais do que você jamais poderia imaginar. Larissa, furiosa com a defesa de Leonardo, avançou e, sem avisar, empurrou Samantha com força, fazendo-a perder o equilíbrio nas muletas. Vocês dois se merecem mesmo, cuspiu Larissa com desdém, os olhos faiscando de raiva e desprezo. Dois perdedores que acham que podem enganar todo mundo. Samantha caiu num canto, segurando as muletas com dificuldade, o rosto ardendo de vergonha e raiva. Leonardo, com o punho fechado e o olhar carregado de fúria, se posicionou na frente dela, pronto para defender quem amava. O silêncio pesado tomou conta da vila. As palavras afiadas de Larissa e seu gesto agressivo deixaram todos sem reação. Leonardo então se voltou para Samantha, a voz firme, mas cheia de cuidado. Você se machucou? Ela negou com a cabeça, segurando as lágrimas para não escorrerem. O clima ficou denso, e decidiram voltar para casa, o silêncio preenchendo a caminhada. Depois daquele constrangimento, Samantha passou o dia cabisbaixa, com o coração pesado e a mente inquieta. As palavras cruéis de Larissa ecoavam na sua cabeça, corroendo a confiança que ela começava a construir. Quando a madrugada finalmente chegou, o silêncio da fazenda parecia ainda mais profundo, mas ela não conseguia pregar os olhos. Sentada perto da lareira, o olhar perdido nas chamas que dançavam preguiçosamente, ela sentia uma mistura confusa de medo, tristeza e solidão. As lágrimas que caíam silenciosas escorriam pelo rosto, e ela tentava escondê-las, como se pudesse proteger-se do próprio sofrimento. Foi nesse momento que Leonardo apareceu na porta do cômodo, segurando uma xícara de chá quente com uma mão e ajeitando a gola da camisa com a outra, um sorriso tímido e brincalhão iluminando seu rosto. Espero que goste desse chá, disse ele, aproximando-se devagar, como se não quisesse assustá-la. Essa receita é da minha mãe, mas acho que não chega nem aos pés do que ela faz. Samantha quase se assustou com a presença dele, limpando rapidamente as lágrimas com as costas da mão, tentando disfarçar a vulnerabilidade que não queria mostrar. Obrigada, respondeu com a voz embargada, aceitando a xícara com as mãos trêmulas. O calor do chá parecia aquecer não só o corpo, mas também uma parte dela que estava congelada pela dor. Leonardo se sentou ao lado dela, a preocupação brilhando em seus olhos. Depois de um instante, ele falou com cuidado, como se temesse romper o frágil silêncio. Samantha, eu percebi que você estava chorando. Quer me contar o que aconteceu? Ela respirou fundo, sentindo o nó na garganta apertar ainda mais, e com a voz baixa, quase um sussurro, desabafou. Talvez a Larissa tenha razão. Talvez eu realmente não tenha lugar aqui, nessa vida que você leva. Talvez eu seja só uma intrusa, uma sombra que não deveria estar ao seu lado. Leonardo a olhou profundamente, segurando suas mãos com firmeza, transmitindo todo o apoio e carinho que sentia. Samantha, escuta, ele disse, a voz carregada de emoção, você não é nada disso. Você é a luz que trouxe cor para minha vida cinza, a força que me fez acreditar que eu ainda posso ser feliz. A sua presença me renova todos os dias. Ele fez uma pausa, os olhos brilhando, e continuou. Eu não sou o homem perfeito, e meu passado tem cicatrizes que às vezes ainda me machucam. Mas com você, eu sinto que posso deixar tudo isso para trás. O que importa para mim não é de onde viemos, mas para onde queremos ir. E eu quero ir ao seu lado. Samantha sentiu as lágrimas voltarem, mas desta vez eram lágrimas de alívio e esperança. Ela apertou as mãos dele com força, a voz falhando, mas cheia de sinceridade. Eu nunca imaginei que alguém pudesse me fazer sentir assim. Alguém que me enxergasse além das minhas falhas, do meu medo, do meu passado. Leonardo sorriu, delicado e apaixonado, inclinando-se para mais perto. Você é mais do que suficiente para mim, Samantha. E eu vou estar aqui, sempre, para provar isso a cada dia. Ela olhou, sentindo o coração acelerar, e naquele instante, como se todo o peso da noite desaparecesse, seus lábios se encontraram num beijo suave, cheio de promessa, carinho e uma nova esperança para o futuro. Quando a confusão acabou, Leonardo segurou a mão dela, apertando com ternura. Não deixa que as palavras dos outros te machuquem, Samantha. Você é muito especial para mim. Ela sorriu, sentindo que, apesar das batalhas, aquela era a vida que sempre sonhara, cheia de amor, respeito e esperança.
O tempo passou. Não muito, mas o suficiente para mudar tudo. O bar que antes era silencioso agora respirava música, emoção e calor humano. As noites acústicas de Samantha haviam se tornado um verdadeiro acontecimento na vila. Os moradores iam não apenas pelas canções, mas para sentir a alma dela em cada verso. E ali, no canto do palco, com o violão no colo e as muletas ao lado, ela cantava com o coração aberto, como quem deixava o passado ir embora a cada nota. Leonardo sempre estava por perto. Às vezes atrás do balcão, outras apenas sentado no fundo do salão, olhos fixos nela, como se só o som da voz dela fosse capaz de acalmar a tempestade que ele carregava por dentro. Mas naquela noite, algo no ar era diferente. Samantha ria ao lado dos funcionários, vestida com um vestido florido simples, o cabelo preso num coque bagunçado, e um brilho nos olhos que nenhuma maquiagem do mundo conseguiria reproduzir. Leonardo observava de longe. E naquele instante, vendo ela se movimentar entre as mesas, mesmo ainda com certo cuidado nas pernas, ele soube. Soube que não queria mais esperar, que não havia amanhã melhor do que aquele. Pegou o pequeno anel que escondia há dias no bolso do paletó, herança da avó, e respirou fundo. Caminhou até o centro do salão e, com um leve toque na taça de vinho, chamou a atenção de todos. Gente, silêncio um pouquinho, por favor. Todos se viraram, ainda com sorrisos no rosto. Eu queria dizer que nada disso teria sido possível sem vocês. Sem o esforço de cada um aqui, que acreditou no nosso sonho. Ele olhou para Samantha, agora surpresa, com a taça na mão e o coração disparado. Mas tem uma pessoa que mudou minha vida, que me fez sair da escuridão, que me ensinou a cantar de novo, mesmo quando eu achava que minha voz tinha acabado. Ele caminhou até ela. Todos abriram espaço. O bar ficou em silêncio. Samantha, você chegou na minha vida como uma brisa leve. E depois foi furacão. Bagunçou tudo, mas me trouxe de volta. Me fez sentir, me fez amar. E hoje, vendo esse lugar cheio, cheio de vida, eu sei que tudo isso só tem sentido se for com você. Ele se ajoelhou. Quer casar comigo? Samantha levou as mãos à boca. Os olhos se encheram de lágrimas tão rápido que ela mal conseguiu responder. Mas ela não precisava dizer nada. Ela apenas se jogou nos braços dele, rindo e chorando ao mesmo tempo, abraçando como quem segura um milagre. A plateia foi à loucura. Palmas, gritos, lágrimas, gente pulando, o cozinheiro batendo uma colher na panela como sino de igreja improvisado. Ela afastou-se só um pouco, olhou nos olhos dele e sussurrou. Sim. 1000 vezes sim. Ele colocou o anel no dedo dela, um pouco frouxo, meio tortinho, mas perfeito. E a beijou. Um beijo com gosto de riso, de vinho e de vitória. Naquela noite, o bar inteiro dançou. Não por causa da meta batida. Não por causa do sucesso, mas porque presenciaram algo raro, um amor que venceu todas as dores. Um amor que decidiu ficar. Um amor que viu além da vergonha, da humilhação, das marcas do passado. E enquanto dançava, com os olhos brilhando e o coração leve, Samantha ouviu, lá dentro da alma, como se o tempo voltasse. A voz doce de sua mãe, naquele último suspiro de despedida. Não importa o que aconteça, você é amada. Aquela manhã amanheceu com um brilho especial na fazenda de Leonardo. O ar fresco, misturado ao cheiro da terra recém-fendida, parecia celebrar o começo de um novo capítulo. O sol começava a iluminar a imensidão verde dos campos, enquanto os primeiros convidados chegavam com sorrisos tímidos e olhos marejados. Samantha estava linda, vestida com um vestido simples, branco como a esperança que carregava dentro de si. As mãos tremiam, mas o sorriso era firme e sereno. Ao lado dela, Leonardo observava com um misto de orgulho e amor, como se o tempo tivesse parado para registrar aquele instante que mudaria tudo para sempre. Quando ele a pegou no colo, diante de todos, e a declarou sua esposa, algo mudou para sempre. Ali não havia mais rejeição, humilhação ou sofrimento. Apenas amor, respeito e a certeza de que, enfim, Samantha havia encontrado seu lugar no mundo. Nos meses que se seguiram, a vida de Samantha e Leonardo tomou um rumo que nem eles imaginavam. A fazenda de Leonardo nunca mais foi a mesma desde aquele dia em que Samantha entrou nela, não como uma mulher rejeitada e solitária, mas como uma voz que iria mudar tudo. O bar da fazenda, que antes era um lugar simples e quase esquecido, tornou-se palco para a voz doce e forte de Samantha. Aquelas canções carregavam uma alma que só quem sofreu conhece, uma força que fazia quem ouvisse se emocionar. Leonardo, sempre ao lado dela, incentivava cada passo,
cada nota que saía de seus lábios, cada sonho que ela ousava compartilhar. Ele sabia que o talento dela não era só para aquela fazenda, era para o mundo. Assim, não demorou para que começassem a viajar. Primeiro, para cidades vizinhas, levando a música, o sorriso e a mensagem de superação que Samantha carregava no peito. Ela cantava em bares movimentados, pequenos eventos, festas tradicionais e, surpreendentemente, chegou até a se apresentar em restaurantes de luxo, onde sua voz tocava as almas mais distantes. E foi aí que o negócio de Leonardo cresceu. O bar da fazenda era só o começo. Com a ajuda da fama de Samantha, ele investiu em outros bares, espalhados pela região, formando uma pequena rede que levava música, alegria e esperança para muitos cantos. A voz de Samantha tornou-se sinônimo de superação. E a história daquela mulher, rejeitada por ser aleijada, conquistando o coração de um fazendeiro e o respeito de toda uma comunidade, viralizou. Revistas locais publicavam matérias sobre ela. Jornais traziam entrevistas emocionadas, onde Samantha falava com humildade e coragem sobre sua jornada, a dor da rejeição, a luta diária e o amor que a salvou. Impulsionada por esse carinho, Samantha decidiu dar um passo maior, escrever um livro. Não era um livro sobre fama ou fortuna, mas sobre vida, uma história crua e verdadeira de dor, esperança e fé. Ela revelou as noites chorando escondida, as palavras duras que ouviu do próprio pai, e a força que encontrou na música e no amor. O lançamento foi um evento inesquecível. A Casa de Cultura da cidade ficou lotada, com gente que a conhecia, que a julgara, agora ali para ouvir suas palavras e sentir sua força. Leonardo, sempre silencioso e orgulhoso, segurava suas mãos, apoiando cada gesto, cada emoção. Mas, apesar do sucesso, eles nunca perderam a essência. Voltavam sempre para a fazenda, o lar onde tudo começou. Onde o lago sagrado testemunhou o compromisso deles, onde a música tocava até o amanhecer e o amor era o fio invisível que os unia. Samantha não era mais aquela menina que se arrastava pelas ruas, invisível e rejeitada. Ela era uma mulher que conquistou seu espaço no mundo, com dignidade, coragem e a força de um amor que transformou tudo ao seu redor. Anos depois, em uma entrevista especial para um programa nacional, Samantha olhou direto para a câmera, com um sorriso sereno e os olhos brilhando. Eu diria àquela menina que um dia se sentiu invisível e rejeitada: você é muito mais forte do que imagina. Nunca permita que alguém diga o contrário. O amor pode chegar de onde menos espera, e quando chegar, segure firme. Porque ele pode mudar tudo. E assim, a história de Samantha e Leonardo seguiu, uma canção eterna, marcada pela superação, esperança e, acima de tudo, pelo amor verdadeiro.